Salve, salve, amigos da contabilidade, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Professor Fábio Vasconcelos aqui na área para trazer mais um vídeo aqui no nosso canal Contabilidade Facilitada. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre a nossa querida contabilidade pública, né? Quem não gosta aí da contabilidade pública, né? Vou basicamente aqui fazer um resumão acerca dos tópicos principais da contabilidade pública, seja para o teu estudo no exame de suficiência, para concurso, seja aí para a vida mesmo, né? Enquanto contador público, beleza? Então vai ser um breve resumão acerca da nossa querida contabilidade pública. Então vamos começando aqui a nossa aulinha, coisa rápida, depois da vinheta. Oi! Bom, pessoal, então iniciando aqui o nosso resumão, bem direto ao ponto, coisa rápida, sem muita enrolação. Antes da gente começar, é interessante falar aqui sobre os aspectos iniciais, né? Alguns pontos que são importantes que você entenda a contabilidade pública como um todo, né? Entenda um pouco da contextualização no qual a contabilidade pública passa, né? É interessante para você se situar no espaço-tempo, principalmente. Bom, pessoal, é interessante a gente deixar claro que a contabilidade pública, né? Ela tem um cunho bastante legalista, né? Até porque a contabilidade pública, ela é para os órgãos públicos em sentido amplo, né? E esses órgãos públicos, basicamente, pessoal, eles só podem fazer aquilo que está em lei. Então, para arrecadar uma receita, tem que ter lei autorizando. Para executar uma despesa, tem que ter uma lei autorizativa, ok? Então, os órgãos públicos somente fazem aquilo que está em lei, ok? Então, por ter esse cunho bastante legalista, a gente acaba vendo algumas leis, né? A primeira delas, e não menos importante, é a Lei 4.320, tá? Que traz ali o controle das finanças públicas, né? Ela traz ali o orçamento, né? Como maior protagonista do que o patrimônio público, tá bom? Então, o orçamento público, bem antigamente, né? Em 64 ali, por exemplo, né? Com a Lei 4.320, ele ganha um protagonismo muito maior do que o patrimônio, né? Então, a contabilidade nesse ponto, nesse momento aí, nessa época, ela se torna muito orçamentária, né? A preocupação maior do contador se torna em escriturar ali as receitas e despesas orçamentárias em detrimento do patrimônio, em detrimento dos ativos, dos passivos, pouco importa ali, né? Não que não importasse, mas pouco importava, tá? Então o orçamento, ele tinha um protagonismo muito maior do que o patrimônio, perfeito? E aí, com o passar do tempo, pessoal, criou-se a Lei Complementar 101 de 2000, que nada mais é do que a nossa lei de responsabilidade fiscal, né? Que trouxe ali alguns limites para equilíbrio das contas públicas, por exemplo, alguns limites para contração, né, de empréstimos, para contratação, perdão, de empréstimos, alguns limites para a execução de despesas com o pessoal, por exemplo, e aí trouxe alguns limites com a finalidade de ter aí um maior equilíbrio das contas públicas, ok? E também, pessoal, a LRF, ela trouxe ali algumas medidas para uma maior transparência fiscal, trouxe medidas para que os órgãos públicos dessem maior transparência para os seus atos e fatos. E também, pessoal, o tempo andou um pouco ali, né? Foi chegando mais ou menos por volta de 2008, 2009, aí a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão vinculado ali ao Ministério da Fazenda, né? Ao Ministério da Economia, né? / Fazenda, ele foi eleito como o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, tá? E a STN, ela traz ali alguns normativos, algumas instruções técnicas para atendimento da contabilidade federal, para todos os entes federados que tem a contabilidade pública, né? E também foi a partir desse instante, pessoal, que começou a surgir ali a convergência da contabilidade do setor público aqui do Brasil às normas internacionais. Então começou-se nessa época a emissão de normas internacionais de contabilidade do setor público, e nessa época o Brasil começou a se adequar a essas normas, né? Através do quê? Das NBCT-SPs. Então o CFC na época, né, começou a olhar um pouco mais para essas normas internacionais e trazê-las para o âmbito nacional, assim como é na contabilidade societária, né, com os CPCs, certo?
Tranquilo? E aí, a partir desse instante, a contabilidade começou a criar protagonismo muito maior para o patrimônio público do que para o orçamento, né? Aquilo que o orçamento era 80-20, né? Passou a ser o contrário. A contabilidade patrimonial, né? Começou a surgir um pouco com mais força, né? Então, começou-se a observar com mais força a contabilização de ativos, de passivos, de VPAs, de VPDs, a contabilização ali das partes que fazem o controle do patrimônio público para a tomada de decisão dos usuários. A contabilidade orçamentária continua, até porque as leis orçamentárias existem para isso. O órgão público, né, ele tem que fazer também a contabilização dessas receitas e despesas orçamentárias, mas a importância do patrimônio, com o passar dos anos, começou a passar um pouco mais do que o orçamento em si. Beleza? Tranquilo? E aí, sabendo disso, né, temos ali os procedimentos contábeis orçamentários. Um pouco grande, deixa eu só fechar um pouco aqui pra gente não perder o fio da meada aqui, tá? Então vejam, esses procedimentos contábeis orçamentários, pessoal, o próprio nome fala, né, trazem ali os conceitos, as regras e os procedimentos que são relativos aos atos e fatos orçamentários e seu relacionamento com a contabilidade. Então é estudando os procedimentos contábeis orçamentários que a gente vai entender o relacionamento do orçamento público com a contabilidade. O que é que faz sentido para você em relação à receita orçamentária e à despesa orçamentária e onde que a contabilidade se inclui nisso tudo, né? Então é basicamente estudando isso que a gente consegue entender, tá bom? Temos também, dentro do estudo do PCO, né, dos procedimentos contábeis orçamentários, a figura, né, dos princípios orçamentários. E o que são esses princípios orçamentários, pessoal? Os princípios orçamentários, eles basicamente são ali diretrizes, né? São regras que dão norte ali para a eficiência, a racionalidade, a transparência dos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Então, quando eu falo orçamento público, pessoal, eu falo basicamente da LOA, né? E a Lei Orçamentária Anual. A LOA, que faz ali a fixação daquelas despesas que serão executadas dentro de um exercício e faz a previsão daquelas receitas que serão arrecadadas também dentro daquele exercício. Então, para se construir essa lei orçamentária anual, essa LOA, o órgão público, ele passa ali, ele deve atender a alguns princípios orçamentários, o princípio da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade. São vários princípios que eu falo ali durante as nossas aulas. Beleza? Não esqueçam disso. E dentro do PCO, né, dos procedimentos contábeis orçamentários, a gente acaba estudando ali as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias. As receitas orçamentárias, né, que são classificadas, dentre outras informações, por natureza, né? E aí a gente divide as receitas em corrente e de capital, ok? De acordo com a sua entrada, né? Com a sua origem, né? Para os cofres públicos, né? Então, uma receita, por exemplo, que foi oriunda ali de um pagamento de um imposto. Você tem um veículo, você pagou o seu IPVA, tá? O Estado arrecadou essa receita, por ser um imposto, ela é uma receita tributária e, consequentemente, ela é uma receita corrente. Já, por exemplo, quando um ente público ele contrata um empréstimo, tá? Contrata uma operação de crédito, certo? Essa é uma receita que é considerada uma receita de capital, por exemplo. Então, em aula, eu faço a divisão de quais são as receitas correntes e quais são as receitas capital. É importante você lembrar sobre isso aí. E também temos algumas etapas até que aquele dinheiro, né, até que o money, né, adentre aos cofres públicos. A primeira etapa é a etapa da previsão. Primeiro é feita uma previsão do quanto que será arrecadado naquele exercício. Depois faz-se o lançamento daquela receita, lança-se ali demonstrando para os usuários das demonstrações, né, para o povo, o quanto que se espera arrecadar, ok? Depois temos a arrecadação, é quando o dinheiro ele vai ali para os agentes arrecadadores, para os bancos, por exemplo. E temos o recolhimento, é quando o dinheiro sai dos agentes arrecadadores e passa para a conta única do tesouro. No momento do recolhimento, né, o momento da arrecadação, perdão, é o momento em que a contabilidade, né, ela faz o registro dessa receita orçamentária. No momento em que se arrecada essa receita, o contador vai lá e faz um lançamento contábil
contábil indicando que houve uma arrecadação de uma receita X no valor Y. Beleza? Tranquilo? Temos também, pessoal, em relação às despesas orçamentárias, dentre outras situações, né, uma classificação por natureza, onde vai indicar pra gente aqui, ó, se a despesa ela é uma despesa corrente ou uma despesa de capital. As despesas correntes ali são basicamente despesas com pagamento de folha, né, pagamento de servidor, bem como os encargos daquele servidor, o pagamento dos juros, né, de um empréstimo e também outras despesas que não sejam nem com folha e nem com juros de empréstimos. Por exemplo, quando o ente público contrata uma empresa para executar um serviço de limpeza naquele prédio público, então isso é uma despesa também corrente. E temos também as despesas de capital, que são aquelas despesas que são executadas para fins de bens de capital, ou seja, na aquisição de imobilizado, na aquisição de intangível, na redução, na aquisição de despesas que impactem o passivo. Por exemplo, quando o ente público ele adquire ali computadores, né, para utilização no dia a dia daqueles servidores, então isso aí é um exemplo de despesa de capital, porque se trata de um imobilizado. Por exemplo, também quando o ente público ele paga o principal de um empréstimo, então o ente público faz um empréstimo e a parcela, né, a gente tem o principal e temos os juros. A gente viu que o principal, o pagamento do principal dessa parcela é uma despesa de capital, vai impactar o passivo, certo? Já as despesas com os juros daquele empréstimo é considerada ali uma despesa corrente, como eu já dei o exemplo anteriormente. Beleza? Então é importante lembrar que as despesas orçamentárias dividem-se por natureza em corrente e de capital. E também temos algumas etapas, né, até que o dinheiro ele saia dos cofres públicos para finalizarmos a despesa, né? Por exemplo, então temos algumas etapas. A primeira etapa seria a etapa da fixação, é onde o ente público ele fixa um determinado valor para ser executado durante o exercício. Depois que houve essa fixação, temos ali o chamado empenho, que é quando o ente público fala ali para o seu credor: ó, credor, já separei uma parte do orçamento, te garanto aqui que terminando o serviço, a gente vê como é que ficou tudo aí e eu consigo te pagar porque eu tenho uma autorização para te pagar. O empenho é basicamente isso, uma autorização para que haja, depois de entregue o serviço, obviamente, para que haja ali as demais etapas e por fim o pagamento. A liquidação, pessoal, é basicamente quando o ente público ele observa se todas as etapas daquele serviço foram cumpridas. Por exemplo, um serviço de limpeza que foi prestado naquele ente público. Então, durante o mês inteiro, o serviço foi prestado corretamente, gerou-se a nota fiscal ao final do mês, né? A empresa que prestou o serviço gerou a nota fiscal e entregou para o ente público dizendo: ó, o serviço foi feito, a nota fiscal tá aqui, agora é só você observar se tá tudo ok e me fazer o pagamento. Então, a liquidação é esse momento em que o ente público diz: ó, beleza, credor, eu estou te dizendo que tá tudo ok, você de fato entregou o serviço que era para entregar, gerou a nota corretinha, todos os documentos estão ok, então eu vou te fazer agora o pagamento. Então, a liquidação é isso, é dizer para o credor, né, que ele tem o direito de receber um pagamento. Por fim, é o pagamento quando há a saída dos recursos públicos, dos cofres públicos para determinado credor. Beleza? Então, rapidinho aqui, né, as etapas da despesa orçamentária. Temos ainda os procedimentos contábeis patrimoniais, né, pessoal? Além dos procedimentos orçamentários, como eu já falei, temos também procedimentos patrimoniais. Quando eu falo patrimoniais, são procedimentos que têm a ver com o quê? Com os ativos, né? E a divisão de ativo em circulante e não circulante, com os passivos e a sua divisão em circulante, não circulante e PL. Temos as VPAs e as VPDs, que são as receitas e despesas, né? Também temos a contribuição dos proprietários e a distribuição aos proprietários. Ambas as verbas aqui, ó, impactam o PL. Um exemplo de contribuição dos proprietários seria ali quando um ente público integraliza um capital social de uma empresa pública. Então ele fez uma contribuição para aquela empresa pública, integralizando o capital. Ele deu uma contribuição e por ele ser o proprietário, é uma contribuição dos proprietários. Já a distribuição aos proprietários é quando essa empresa pública distribui dividendos, por exemplo, distribui dividendos. E aí há uma distribuição aos proprietários, né? Distribui dividendos, por exemplo, aos proprietários. Uma empresa pública, por exemplo, que tem como maior acionista o Estado,
Estado, tá? Então ela faz uma distribuição ao Estado, no caso, então ela está distribuindo ali aos proprietários. Tudo isso impacta o PL, tá, pessoal? E a gente vê de maneira majestosa no nosso curso de Contabilidade Pública do Zero. Então, só entender aqui que os procedimentos contábeis patrimoniais é o estudo do patrimônio público, basicamente. É quando a gente entende melhor quais são os ativos, os passivos, PL daquele patrimônio público, como que os ativos e passivos são divididos, o que é uma VPA, o que é uma VPD, e também é onde a gente estuda, né, as normas de contabilidade pública, que basicamente hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, vai da estrutura conceitual do setor público até a NBCT SP 34, que trata dos custos no setor público, né? Então vejam que a gente tem uma norma aí que trata somente dos custos no setor público, né? Uma norma que é muito importante para os órgãos públicos, a NBCT SP 34, beleza? Por fim, né, já no final aí quase, temos o plano de contas, né? O plano de contas aplicado ao setor público, que é o nosso querido PCASP, né? O plano de contas, pessoal, o PCASP, ele é um rol de contas único para todo o setor público. E quando eu falo um rol de contas único para todo o setor público, eu tô falando que existe um único plano de contas que é utilizado por todos os entes federados, por todos os órgãos públicos. Temos algumas exceções? Temos, a gente vê em aula, e eu espero que você lembre, inclusive, mas basicamente, grosso modo, né, todos os entes federados utilizam o mesmo plano de contas, tá? Para que isso? Para facilitar a consolidação das contas públicas. Então, as contas dos estados do Nordeste, com os estados do Norte, com os estados do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, todas essas contas estaduais são consolidadas para a gente trazer uma única demonstração que seria do país inteiro, né? Como se fôssemos um único ente, que é o Brasil. Então, facilita ali essa consolidação. É importante você lembrar também que o PCASP, né, ele traz ali a natureza de informação contábil. Então, dentro do plano de contas, existem contas, né, obviamente, que possuem natureza patrimonial, que possuem natureza de informação orçamentária e natureza de informação de controle. Como assim, professor? Vejam, existem contas que são únicas para o registro e evidenciação dos fatos patrimoniais. Então, são contas de patrimônio. Existem contas em contrapartida, por exemplo, que são únicas para o registro e evidenciação dos atos e fatos orçamentários. Então, temos contas próprias para fazer ali o registro e evidenciação do orçamento público. Mesma coisa para as contas de controle, que são aquelas contas utilizadas para o registro, atos de gestão que podem vir a impactar o patrimônio público. Por exemplo, a assinatura de um contrato. O ente público fez uma licitação, né? Determinada empresa ganhou, fez o contrato, né? Esse contrato foi assinado e aí o simples fato de se assinar um contrato, né, não gera um impacto no patrimônio público, mas gera lançamento em contas de natureza de informação de controle. E aí mais na frente esse contrato vai gerar impacto no patrimônio público através da execução do contrato e do pagamento para essa empresa que ganhou essa licitação, por exemplo, tá? Então vai impactar o patrimônio público mais na frente. E é bom a gente lembrar que a conta contábil, né, do PCASP, ela possui 7 níveis de desdobramento, 8 classes e 9 dígitos. Como assim, professor? Deixa eu dar uma ampliada aqui nessa imagem aqui. Vejam, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Então, uma conta contábil, ela possui 9 dígitos. Ela tem ali 7 níveis, né? Então, aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Então, temos 7 níveis para aquela conta contábil. Como assim nível? O nível tem a ver com o desdobramento. Então, por exemplo, o ativo que desdobra para ativo circulante ou não circulante, que desdobra ali para estoques, que desdobra ali para estoque de matéria-prima, para estoque de produtos em elaboração ou produtos em acabado, que desdobra ali para qual é o tipo de matéria-prima e por aí vai. Tem a ver com o desdobramento, os níveis, né? E por fim, 8 classes, né? As classes são os primeiros níveis, né, de cada conta. Temos aqui o primeiro nível de cada conta chamado de classe, né? Então temos 8 classes conforme a gente vê nas nossas aulas. Beleza, pessoal? Tranquilo, claro para vocês? E por fim, temos aqui, ó, as DCASP, que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. As DCASP, pessoal, que são basicamente ali onde a gente estuda, né, o conjunto completo das demonstrações contábeis. E quem faz parte desse conjunto completo das demonstrações? O balanço patrimonial, né, onde a gente divide ali os ativos, os passivos, o PL, né? O balanço orçamentário,
onde a gente faz ali uma evidenciação daquilo que foi previsto e arrecadado, daquilo que foi fixado e executado, tá? Faz uma comparação nesse sentido, né? Temos também o balanço financeiro, que é um dos mais complexos balanços dos órgãos públicos. É bem difícil de fazer ele na prática, a gente não tem um bom controle, inclusive, mas temos o balanço financeiro. Temos as DVPs, né, que são as demonstrações das variações patrimoniais, ok? Onde a gente mostra ali a variação do patrimônio. A DVP é basicamente a DRE do setor público. A DRE, temos a DRE lá na contabilidade societária e temos a DVP aqui na contabilidade pública, basicamente é a mesma coisa. Temos aí também a DFC, que é bem parecida com a DFC lá na contabilidade societária, tá? Divide-se ali também em 13 operações, né? Em 3 atividades, atividades operacionais de investimento e de financiamento, mesma coisa. Temos também a DMPL, coloquei um asterisco aqui para lembrar a vocês que a DMPL, ela é obrigatória para as entidades, para as empresas estatais dependentes que são SAs, e quem tem SA, o ente federado que tem SA no seu escopo, ele vai ter que trazer essa DMPL porque ele tem essa SA, faz parte dele ali, tá? Então essa DMPL vai fazer parte do conjunto completo das demonstrações. Se o ente federado não tem nenhuma empresa pública dependente, nenhum estatal dependente, né, que seja SA, então ele não precisa trazer ali a DMPL, beleza? E por fim, as notas explicativas, que não são demonstrações propriamente ditas, mas que fazem parte ali do conjunto completo das demonstrações contábeis do setor público. Beleza, pessoal? Tranquilo até o momento, então? Bom, é isso, né? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido essa nossa mini aula aqui, tá? Esse resumão bem diretão ao ponto aqui de contabilidade pública. Lembrando que se você quiser estudar contabilidade pública, né? Temos aqui a Escola Contábil, link aqui embaixo na descrição. Lá tem o meu curso de contabilidade pública do zero, ok? Se quiser mais sobre contabilidade pública, me segue no meu Instagram, eu sou contador público, sou também professor de contabilidade pública, concurseiro, então eu vejo muita contabilidade pública todos os dias. Me segue aqui no @eu_contador e também, se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, comenta também, importante pra gente o teu comentário, e compartilha esse vídeo para quem você acha que deve ajudar. Beleza, pessoal? Então é isso, somos a Contabilidade Facilitada, aquela que veio para te ajudar em todos os sentidos. Até os próximos vídeos, tamo juntos, valeu, é nóis! Fui!